Olá, mais duas mulheres da Bíblia, agora começando o livro de Êxodo. Os primeiros nomes de mulheres que o livro de Êxodo cita são o nome de duas servas, duas parteiras, Sifrá e Puá. E é sobre elas que nós vamos falar hoje. No primeiro capítulo do livro de Êxodo. Eram mulheres parteiras, servas de Faraó, que ajudavam nos partos na terra do Egito. Muito tempo dos acontecimentos de José, do livro de Gênesis, se passou, aproximadamente 400 anos, mais de 400 anos. E agora a nação de Israel, que tinha se multiplicado muito, ainda não era nação, era um povo, está no Egito trabalhando como escravo, porque aquele faraó que conhecia José já havia morrido e outro faraó entrou no lugar e oprimiu o povo, transformando-o em escravo. Então, como o povo aumentava muito, os hebreus aumentavam muito em número, o faraó mandou que Sifrá e Puá, as duas parteiras, matassem os meninos hebreus na hora do parto. E essas duas mulheres, corajosamente, porque temiam a Deus, temiam o Deus de Israel, não fizeram como Faraó havia ordenado. Elas diziam a ele que quando as mulheres hebreias davam à luz, elas não eram como as egípcias. Elas eram rápidas e fortes, e quando elas chegavam, elas já tinham ganhado seus filhos. Essa atitude corajosa dessas duas mulheres de ir contra uma ordem expressa do faraó foi uma atitude que Deus honrou e abençoou aquelas duas mulheres. A Bíblia diz que por causa do que elas fizeram, Deus lhes deu família. Talvez elas eram escravas, talvez elas não tinham direito de se casar, de ter uma família, mas Deus, por amor a elas, por honra àquilo que elas fizeram, pelo temor que elas tinham de Deus, Deus as abençoou. E por causa delas, o povo de Israel se multiplicou ainda mais e Moisés veio a nascer um pouco depois. Estas são Sifrá e Puá, duas mulheres corajosas. Quem sabe nos dias de hoje nós somos levadas a tomar atitudes contrárias à vontade de Deus e a nossa justificativa é porque os nossos superiores nos mandaram. Vamos mirar no exemplo dessas duas mulheres. Como o apóstolo Pedro disse no Novo Testamento, mais nos importa obedecer a Deus que aos homens. Qualquer ordem que vá contra aquilo que é a vontade de Deus para nós, nós não podemos obedecer. Se Deus quiser, Ele nos dá o livramento. E nós precisamos confiar nisso e sermos obedientes corajosamente. Deus te abençoe. Bom dia.